Ok, podemos iniciar? Ok, olá, olá a todos. Estamos aqui com mais um PVA Conecta. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E hoje, como vocês viram aí, a gente tem uma aula de crédito, né? Trouxe aqui um grande amigo que é especialista nesse segmento, né? Tem ajudado aí muitas empresas, produtores rurais, a conseguir, né, seus créditos da melhor maneira, de uma maneira estruturada, né? Então, estamos falando aqui de Jean Nobre. Então, Jean, por favor, se apresente para nós brevemente aí, um minutinho aí para o pessoal já te conhecer aí. Boa noite a todos. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Mário, né? A gente vem falando faz tempo, né? E surgiu a oportunidade aí de vir aqui participar desse podcast. Eu sou o Jean, estou em Primavera desde 95, né? Então moro há bastante tempo aqui. Vim quando Primavera ainda era uma criança, né? E nos últimos anos, assim, muito focado justamente no segmento, né? Sempre atuei em empresas do agro, né? E de 3 anos para cá eu venho atuando diretamente no segmento de operações estruturadas, de crédito, e aí para vários públicos e empresas diferentes, como você falou, né? Produtores rurais, empresas do agronegócio e de outros segmentos também, varejo e tudo mais, né? Tem uma empresa aqui em Primavera, né, que é uma consultoria, uma assessoria especializada em crédito, né? A gente atua também no segmento imobiliário, né, de financiamento, crédito com garantia, que a gente vai falar um pouco mais aí no decorrer do podcast. Sim, com certeza, né? Ô, Jean, mas então para a gente começar, né? E eu acho que é muito legal. O podcast, na verdade, ele apesar de ser uma entrevista, a gente não, a ideia não é só essa, né? A gente conhecer, né, o convidado, né? Eu sei sim um pouco da sua história, mas como que você veio, né, parar em Primavera, e conta um pouco do início da tua trajetória profissional aí, né? Que a gente gosta que mostrar que as pessoas, às vezes, que está assistindo, saiba, né, como a trajetória de uma pessoa chegou para hoje, né, de repente estar aí falando da profissão que ela atua, né? Sim. Eu vou ter que cortar um pouco da história, Marcos, senão o pessoal vai descobrir a minha idade, né? Então eu vou dar uma diminuída. Bom, É, eu gosto sempre de falar, né? Eu sou natural da Paraíba, né? A maioria acha que eu sou do Rio Grande do Sul pela altura e pela característica física, mas eu sou paraibano. E eu vim para o Mato Grosso em 79, né? Morei em Cuiabá durante 17 anos. E lá em Cuiabá, antes de eu vir para cá, eu atuava no Senac, né? Eu tenho uma formação em tecnologia da informação. E aí o Senac abriu uma unidade em Primavera em 95 e eu vim para cá, para Primavera do Leste. E logo depois eu comecei já, de 99 para 2000, eu comecei a atuar em empresas do segmento agro, né? Atuei numa empresa de nutrição animal, né? A fábrica existe até hoje ainda, né? E fiz grandes amigos lá, fiquei bastante tempo na empresa. Zooforte, o nome da empresa, a gente pode falar, não tem problema nenhum, né? E depois que eu saí da Zooforte, eu fui para um produtor rural, né? Então, por isso, a minha experiência agro vem de atuar em várias empresas de vários segmentos. Isso que é legal, né? Me permitiu conhecer várias áreas de negócios diferentes dentro de empresas, sendo agro, mas de empresas de segmentos diferentes do agro, né? Então, eu atuei numa indústria de nutrição animal, atuei num grande grupo produtor agrícola, né? Que era um grupo argentino que atuava, que tinha uma operação aqui no Brasil e especificamente em Primavera do Leste, começou essa hotelier, né? operação na Hoteliar, né? Uhum. Fiquei na Argentina um tempo, quando eu estava na Hoteliar, né? Eu entrei para atender a Hoteliar numa função, né? Que era a administração da produção. E depois a Hoteliar, ela trocou de sistema, ela foi implementar um SAP, né? Que é um sistema robusto de gestão. E como eu tinha essa especialização em tecnologia, eu fiquei um tempo na Argentina porque eu era responsável pelo projeto de implementação da parte do Brasil, né? Quando eu saí da Hoteliar, eu fui para uma revenda, né? Aí eu comecei a sair de um produtor rural, né? Então eu entendi como é que funcionavam as coisas num grande produtor rural. A Hoteliar plantava uma grande quantidade de área, né? De soja, de milho, de algodão, aqui no Brasil e em outros países da América do Sul. E aí eu fui para
para a Sinagro, que foi a primeira revenda que eu trabalhei, né? Lá na Sinagro eu era gerente corporativo, né? Então fazia justamente a área de crédito, né? Atendia análise de crédito e concedia crédito, né? Participava do comitê de crédito para conceder crédito justamente para produtores rurais que eram clientes daquela empresa naquele momento. Então, fiquei 3 anos e meio na Sinagro, e depois eu fui para uma outra revenda, que é a Agrológica, né? E que nós trabalhamos junto nela, inclusive, né? Exato. Eu fui o culpado de você vir para cá, É, depois você pode comentar sobre isso. E aí, depois da Agrológica, foi a última empresa que eu trabalhei, né? Como profissional dedicado a uma empresa. E aí, de lá para cá, da minha saída da Agrológica, fiquei 8 anos lá, eu venho atuando como um profissional autônomo, né? Tenho uma empresa bastante voltada para crédito, né? As operações estruturadas de crédito para o agro. Eu tive bastante contato desde a época da Sinagro, e na Agrológica dei continuidade nisso, né? Estruturação de fundos de investimento, de CRAs, né? Então, isso me deu esse direcionamento para ir para a área de crédito, né? E agora eu atuo com uma empresa minha, né? O nome é Nobre, né? Pelo sobrenome. E estou aí, né? Eu atendo algumas empresas com terceirização, né? Da área financeira, né? Eu estou atuando numa indústria daqui de Primavera do Leste também, fabrica óleo de algodão e torta de algodão, né? Tem bastante gente que fala, torta de algodão, mas é um produto. É assim que fala, agro. né? É assim. Então, é isso, né? Todas as empresas muito voltadas para o agro, né? Legal. Eu tenho uma dúvida de onde a tua carreira saiu da tecnologia para o crédito, né? Porque eu vejo que você, quando eu conheci você, foi em 17, 2017, você me atendeu, eu fornecedor de um produto de tecnologia, você que me atendeu e deu suporte na época na Agrológica, né, tal. Mas daí com o tempo e conhecendo e depois, né, com o seu convite aí de eu me também juntar ao time da Agrológica, né, me mudei para cá e era um desejo meu, né, como eu tinha dito que foi em 17 que eu falei para você, ó, tenho vontade de vir para Primavera, quando tiver uma oportunidade você me fala. 4 anos depois essa oportunidade veio, né, então assim, foi muito bom, você pode ter certeza que foi excelente a esse convite, adorei, acho que estamos fazendo a vida aqui, eu gosto demais de Primavera. Mas assim, como que você veio trazendo essas duas, em teoria, essas habilidades aí dentro das empresas, né? Porque não que não seja complementar, mas o crédito é algo bem específico, principalmente no rural, né? Ele exige, né, um tempo legal ali, né? Sim. A história é engraçada. Posso contar a história engraçada? Pode. Então, assim, a minha formação primeira é em tecnologia da informação, né? Em Cuiabá eu atuava, sempre trabalhei no Senac, fui 10 anos instrutor do Senac, né? Facilitador, como chamava lá, né? Nas áreas de programação, construção de algoritmo, banco de dados, né? Então minha vida era tecnologia, né? Conheço computadores desde quando eu tinha 13 anos, quando vieram os primeiros no Brasil, né? Eu tenho 52 anos, né? Vou ter que falar a idade, senão as pessoas vão falar, mas como é que esse cara, né, tem todo esse tempo de trajetória, né? Então, eu tenho 52, vou fazer 53 em outubro. Não parece, mas é verdade isso. Que bom. E aí, então, assim, eu sempre atuei com tecnologia. Vim para a Primavera porque eu trabalhava numa instituição de ensino e eu atuava na área de tecnologia nessa instituição. Quando eu fui para a Zooforte, né, para a indústria, eu fui como gerente de tecnologia, né? Então, desenvolvia sistema, implementava redes de computadores, porque naquela época era difícil, a internet estava começando, né? Então, atuava como tecnologia. A empresa que eu trabalhava, ela passou... E nesse meio tempo, eu sempre gostei muito dos processos produtivos, né? E aí, aconteceu que para a Primavera veio um curso de engenharia de produção, né? Eu já trabalhava numa indústria, então eu falei, cara, eu gosto desse negócio de produção, gosto de processo, negócio de entender, ter uma visão sistêmica do negócio. A tecnologia, ela acaba ajudando isso, né? Você analisar dados, né? Você construir sistemas, desenvolver programas, te dá você tem que ter essa visão analítica. Só que dá uma visão focada muito na tecnologia, no desenvolvimento, né? E para a gente fazer bons softwares, boas ferramentas, a gente precisa conhecer do negócio. Então foi aí que eu tive o primeiro insight. Falei, cara, vou fazer engenharia de produção, porque eu atuo numa indústria e eu preciso ali, para desenvolver alguma coisa para essa indústria, eu preciso conhecer um pouco mais do processo produtivo, né? Então fiz engenharia de produção e logo depois a Zooforte ela foi adquirida por uma multinacional francesa.
E aí o que aconteceu? Na multinacional francesa tinha uma área toda já de tecnologia desenvolvida e tudo mais, diretor de tecnologia, gerente de tecnologia, e eu estava fazendo engenharia de produção. E aí foi que veio a primeira oportunidade. Falou, cara, você não quer migrar para a área de planejamento, controle de produção? Então, assim, a primeira migração não foi direto para a área de crédito. Eu fui ser gerente de PCP, que é Planejamento, Controle de Produção, porque era uma indústria e eu já estava fazendo engenharia, conhecia bastante o processo produtivo, então eu dei essa primeira virada na carreira, saindo de tecnologia, né, juntando, na verdade, tecnologia com produção, porque, como você falou, são complementares. Então, na própria Zooforte, lá na indústria, eu já dei esse primeiro passo. Eu já tá legal falar isso, Mário, a gente falou de falar de crédito, mas até para os profissionais, né, que estão ouvindo também, né, tem gente iniciando a carreira, esse negócio da gente olhar mais amplo e ter uma visão sistêmica, ela é muito importante, né? A gente não pode ser só olhar só uma árvore na floresta, a gente tem que enxergar o bosque como um todo, né? A floresta inteira. Então eu sempre gostei disso, né? Eu sempre gostei de entender, pelo menos, o essencial de várias coisas, e principalmente os processos produtivos. Então, quando eu saí da Zooforte, eu fui para a Hotelier, ainda atuava numa área de produção, né? Porque aí fazia cálculo de custo de produção, não era uma indústria fechada, mas era uma indústria a céu aberto. O produtor hoje rural, ele tem uma indústria a céu aberto, né? Só não tem o teto, mas ele produz produtos como uma fábrica, né? Exato. Então, continuei na produção. Quando eu fiquei esse tempo na Argentina, que eu voltei, eu comecei a conversar lá com a Revenda, com a Sinagro, e a Sinagro tinha uma vaga para gerente corporativo. E o gerente corporativo deveria ser gerente de crédito. Eu nunca tinha analisado um crédito, não conhecia nada de crédito. A Sinagro era muito grande nessa época. Quando eu entrei lá, ela passou podemos falar Sinagro, inclusive já mudou a denominação, né? Sim. Mas tinha várias pessoas que conheciam muito de crédito e eu ia participar de um processo seletivo para uma área de crédito da qual eu nunca tinha feito e tinha gerentes de crédito e eu ia liderar essas pessoas, né? Eu falei, poxa, como é que eu vou liderar pessoas se eu não tenho essa experiência, a bagagem, né? Eu sou autodidata, eu gosto muito de estudar, eu falei, cara, eu vou ter que... E não tinha inteligência artificial ainda naquela época. Eu fui onde podia para estudar processo de crédito, para estudar processo de administração, para poder participar da seletiva lá, né, do processo seletivo para a Sinagro. Fui feliz, passei no processo seletivo, fui contratado, né? Acabei que fiz uma grande amizade, né, com o diretor da época que atuava lá, meu amigo Fábio, e aí, assim, eu falei, cara, agora eu vou me especializar em crédito. Então, quando eu entrei na Sinagro, se a principal atividade minha era analisar crédito para produtores rurais, e nós estamos falando de crédito, não são créditos pequenos para produtor rural, nós estamos falando de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões no porte de produtores que são atendidos pelas revendas, né? 5 milhões, 10 milhões, então assim, eu tinha uma responsabilidade gigante, né? De analisar crédito de uma operação que demanda muito recurso, né? Um capital muito grande, né? E mitigar os riscos para a empresa fornecedora desse crédito. Então, eu falei, cara, tem que estudar isso aqui, tem que ficar bom nisso aqui, e foi aí que eu comecei a gostar mais e me aprofundar mais nesse processo de crédito. Então, assim, foi acontecendo, né? Eu falei, eu gosto disso e eu vou aprender, né? Como é que eu vou conduzir essas áreas, né? Nessa empresa, que era uma empresa de grande porte. A Sinagro, na época que eu trabalhei lá, ela, junto com uma outra empresa daqui do Mato Grosso, né? Que representa uma grande indústria, era o maior consumidor dessa indústria na América Latina, né? Então, assim, eu trabalhava numa empresa grande, com uma responsabilidade grande e com pouca experiência naquilo. Então, o único jeito que tinha para resolver bem isso era estudar rápido, né? Para poder, né, crescer. Mas ao que você atribui tanto a tua seleção, por que eles te selecionaram, o que você acredita que aconteceu, porque depois você entrou, né? Então, em alguma medida você talvez tenha entendido ali por que habilidades ou como que você se destacou, né? Acho que seria essa primeira aí. Sim. O que eu atribuo, que eu acho que me ajuda muito em tudo que eu vou fazer para ajudar no entendimento, é justamente o desenvolvimento do sistema e a visão analítica, né? Então, não olhar só um ponto, né? Eu sempre gosto de olhar o todo, o amplo, né? E aí, na engenharia de produção, também contribuiu muito para isso, né? Conhecer os processos, porque crédito é um processo, é uma esteira, né? Então, assim, eu só precisava entender um pouco mais a questão das garantias, né? A questão do os indicadores que eu deveria olhar
para dizer se aquele crédito poderia ser autorizado ou concedido ou não. Eu olhava indicadores na indústria, né, indicadores de produção, né, quanto a indústria produzia, como que estava o resultado dela, em sistemas, criava sistemas para isso, né? Então, assim, o crédito é um processo também, né, como tem o processo produtivo. Então, assim, para essa entrevista, eu conhecia um pouco de crédito, porque eu trabalhava numa empresa, né, num produtor rural, e ele tomava crédito, né, e eu só ia mudar o lado da mesa, né, passava para o lado de quem concedia o crédito, né. Então, eu entendia os instrumentos, né, eu já tinha, né, observado na própria Hotelier, quando eu trabalhava, quais instrumentos que ela utilizava para se financiar, né, Você junto a tinha que bancos, né. idade, mais ou menos, nesse momento aí? Ô, Mário, eu trabalhei na Hotelier de 2009 a 2012, né? Eu sou de 73, então eu tinha 40, 30 e poucos 30 anos, e né? pouco. Não, né? 30. Ô, Jean, e comenta um pouco sobre o processo, porque você não falou sobre a consultoria, mas você também tem a empresa, né? Que hoje é a sua esposa que está à frente lá, que Uhum. é também, né, para a questão de crédito e tal. Conta como, o que que é essa empresa e como ela É, surgiu também, porque eu conheço a história, mas eu acho que é legal a é. gente contar, né, como chegou, né? Sim. Hoje quem fica à frente, nós temos uma empresa chamada Nobre Soluções, né? A gente atua muito no segmento hoje. O nosso principal produto hoje são os financiamentos imobiliários e o crédito com garantia de imóveis. Nós meio que entramos também, assim, o negócio do crédito, essa operação, nós entramos meio que de sem saber exatamente a embarcação que a gente ia navegar, né? A Gil, a minha esposa, ela trabalhava num produtor rural também, bastante importante, Primavera do Leste, e quando ela saiu, nós falamos, cara, a gente podia empreender. E tinha um cara vendendo uma empresa que era uma franquia de crédito consignado. Foi em 2017, se não me engano. 2019. Aí eu falei, cara, Gil, vamos dar uma olhada nesse negócio e tal, né? Vamos ver se a gente entende, porque eu atuava com crédito. Nesse momento eu já estava trabalhando na agrológica, mas ainda na área de crédito, né? Falei, legal, tem a ver com crédito, né? Eu faço isso para produtor rural aqui, vamos ver como é que é para público, né, aí de consignado, né? E aí compramos essa franquia, só que a gente não gostou muito do produto consignado, o modelo de vender e tudo mais. E aí o que a gente fez? A gente tem que diversificar, vamos procurar outros produtos que, né, sejam melhores de trabalhar. A gente sempre não gostou muito do consignado, do modelo. E aí nós buscamos nos conveniar aos bancos. Eu falei, poxa, como é que é para ser um correspondente bancário? Então, de fato, a gente é um correspondente bancário. O correspondente bancário faz tudo que é feito na instituição financeira. Então, quando um cliente vai lá, por exemplo, buscar um financiamento de imóveis, né, a Gil acessa a plataforma do banco diretamente, banco X, Y, Z, né, ela coloca a proposta na plataforma de banco como se fosse o próprio banco. Inclusive, os bancos, às vezes, até direcionam para lá pela questão do atendimento. A nossa especialidade não é conhecer de crédito, é dar um trabalho, fazer um trabalho consultivo para o cliente. Porque hoje o cliente tomador de crédito ele tem muita dúvida e essas dúvidas eles não conseguem esclarecer. Mesmo com acesso fácil à informação, às vezes se você não fizer uma explicação ali presencial para o cara, ele não consegue entender. Se ele vai fazer tabela saque, tabela price, né? Se o indexador é um IPCA, se é um ATR, qual que é a diferença disso? Então, é feito um trabalho consultivo para deixar o cliente entender exatamente, né, para que ele entenda, porque o cara está fazendo uma operação para 420 meses, 180 meses, né, é uma vida, metade da vida, né? Então, assim, tem que ser um negócio muito bem entendido, muito bem analisado antes de fazer essa operação de crédito. Então, a nossa especialidade, na verdade, é fazer esse trabalho consultivo para o cliente que quer acessar essas linhas de crédito, né? Então, a Nobre, ela, além de atuar com as operações para produtores rurais, as operações para empresas do varejo também, a gente tem operações para empresas de varejo e para empresas do agro, a gente tem essa operação de crédito lá, imobiliário e financiamentos, com esse trabalho consultivo. A mesma coisa a gente faz para um produtor rural, por exemplo.
Aí, às vezes, ele vem com uma demanda, eu falo, vamos dar uma olhada aqui se essa demanda que você tem, que você entende que você tem, comporta aqui dentro dessa operação. Mesma coisa se uma empresa do varejo nos procura. Vamos olhar como é que está a sua estrutura financeira. Então, primeiro a gente faz uma análise da estrutura da empresa para ver qual é o perfil de crédito, qual é o perfil de operação que encaixa melhor ali, né? Ah, tem garantia para dar, a gente pode procurar uma taxa diferente, né? Tem um recebível de cartão de crédito. Então é isso, o nosso trabalho, Mário, assim, para te responder, é consultivo. Por isso que a gente chama de consultoria ou assessoria, porque não é simplesmente pegar os documentos do cliente e ir lá no banco, porque isso ele poderia fazer sozinho. Vai lá no banco, senta lá na frente do gerente e fala, cara, eu quero um crédito aí, né? O que a gente faz? Nós olhamos o negócio dele, seja para um financiamento imobiliário, seja para um crédito para um produtor rural, seja para uma estruturação de um fundo para uma empresa, seja para antecipar um recebível de máquina de cartão, né? Todos esses a gente opera, mas a gente olha como é que está a estrutura daquela empresa e qual é o melhor perfil de crédito para ele e que ele consegue naquele momento também ter sucesso na captação que ele quer fazer, né? Então é um trabalho consultivo. Não, maravilha. Ô, Jean, e assim, uma das coisas que eu assim, vejo e obviamente admiro muito em você é a questão da liderança, né? Eu acho que você até tocou um pouquinho aí num ponto, mas é bastante interessante. Eu queria ouvir de você assim, até num sentido de aprendizado mesmo, né? Você praticamente com todas as pessoas, né, que a gente trabalhou juntos em uma empresa grande, com mais de 100 funcionários ali tudo, e você era meio unanimidade, assim, do ponto de vista de ser uma pessoa boa de se lidar, né, as pessoas gostavam muito de você, a gente trabalhava em uma empresa que tem filiais, filiais, né, espalhadas, ou seja, não são pessoas que conviviam com você o tempo inteiro, né, mas não só isso, também a gente conhece, né, na cidade algumas pessoas, né, que quando fala de você sempre é, é muito bom, assim, o jeito que as pessoas falam, gostam, né? Por exemplo, o Jarbas ali, né, o nosso amigo da Somar ali, né, que Uhum. a gente tem negócio com ele lá e é um amigo comum. Mas o que que você diria que é um destaque seu dessa questão da liderança? De onde vem esse jeito teu de lidar com as pessoas nas empresas que você Sim. passou e na tua vida? Sim. Não, e é engraçado isso, assim, e eu acho que é até natural, tá? Assim, às vezes não tem muita explicação. A gente às vezes fica tentando achar uma explicação, mas não tem. Desde quando eu trabalhava no Senac, né, eu teve uma boa parte da minha carreira que eu atuei no segmento educacional. No Senac, né, eu trabalhei 10 anos no Senac, né, 5 em Cuiabá, e antes do Senac eu trabalhava em escolas de informática, né? Na época Uhum. eram conhecidas assim. E trabalhei 10 anos no Senac. Essa mesma questão da referência, da questão da liderança, em sala de aula, sempre teve muito isso, né? Assim, eu sempre tive muita habilidade de conduzir as pessoas, né? Para que elas tivessem o desejo de aprender e que realmente eu conseguisse ensinar alguma coisa. Então, eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento. E eu acho que isso acaba que as pessoas também falam, poxa, se a pessoa está querendo compartilhar comigo, né, eu tenho que dar uma contrapartida para ela, seja, né, em alguém que trabalha comigo, ou seja, um aluno que eu queria que ele aprendesse alguma coisa. Então, sempre eu fui muito aberto, assim, a compartilhar e passar informações e compartilhar conhecimento sem cobrar nada, né? Eu nunca tive... geralmente eu vou te dar essa informação, mas você tem que me pagar por ela. Hoje a gente vê muito isso, né? Muito coach, muita coisa, que antes de ensinar alguma coisa já está querendo cobrar, né? Não que seja pecado fazer isso, né? Mas assim, eu sempre fui muito disponível para compartilhar e uma doação muito grande para com as pessoas. E eu acho que isso, e essa cooperação minha, né, de querer compartilhar, de querer, né, me doar, sempre no que eu fazia, sempre me entreguei bastante em todas as empresas que eu trabalhei, né, uma entrega bastante grande, né. Então, assim, aí eu acho que a contrapartida é isso, as pessoas Mas e de admirarem esse onde que modo. veio isso, né? É da sua mãe? De onde que veio isso? Porque Eu... a gente vê na vida isso mesmo, Uhum, né? Tem gente que gosta, né, de compartilhar, gosta de ensinar, como eu vi você fazendo muitas vezes, comigo inclusive, né? Teve muita paciência, inclusive quando eu cheguei eu tive muito que aprender, porque o sistema que eu trabalhava era outro, você uhum, teve paciência para me fazer ou me adaptar ali e tal.
né? Então, assim, eu presenciei isso. Mas de onde veio isso? Você sabe ou não? Você tem uma ideia? Eu acho que assim, eu falei que eu sou natural da Paraíba, né? No Nordeste tem essa questão é verdade, essa receptividade É. com as pessoas, né? Assim, essa entrega, né? Essa doação, então Sabe por que eu dei risada? é meio natural, Eu né? dei risada porque eu falei, cara, ele vai falar que lá ninguém queria carregar, eu tinha que Não, ser mas, bom. não, mas essa história eu tenho que contar, então, né? Eu aprendi a andar muito cedo, né? Eu tinha uns 4 meses, já aprendi a andar, porque eu era tão feio, ninguém queria pegar no colo. Eu falei, cara, eu tenho que me virar, eu vou ter que aprender a andar rapidão aqui, né? É, Mas eu acho, Mário, assim, é natural, né? Assim, eu não legal. tenho, eu não... E é algo que não é forçado, né? Eu Não, não sim, tento, né, falar, puxa, eu vou fazer aqui desse jeito aqui que vai dar certo. Então, assim, não tem uma receita, né? Eu sou uma pessoa bem humorada, né? Assim, e como eu disse, sempre disponível, então é difícil a pessoa, puxa, o cara não tá de mau humor, como é que eu vou lá falar com ele de é, mau humor, né? Eu tenho que melhorar o meu humor para ir lá falar com ele, né? sim. Então eu acho que tem muito isso, né? Assim, é o meu jeito, né? É espontâneo, né? Não, muito É, bom. E pensando daí num outro ponto, né? Daqui a pouquinho já vai começar a entrar numa parte mais técnica aí, mas uhum, um outro ponto, Jean, que eu também tive oportunidade, eu já estou quase 5 anos aqui em Primavera e a gente vai conhecendo as pessoas. E você tocou num ponto no começo que eu acho que é contexto para que eu vou falar. Eu queria entender como é essa questão sua nesse sentido do poder desse networking que você tem, né? Porque muito se fala disso. Eu vejo que no teu caso também sem forçar, mas você até hoje faz negócio com pessoas que você conheceu lá atrás, né? De época de Zou Forte, por exemplo, e uhum, você continua fazendo negócios e tal, e você tem, digamos assim, acesso a muitas pessoas na cidade, né? Um trânsito aí, né? Com uma, duas ligações ali, você tá falando aí com Elon Musk, né? Da cidade aqui, né? Então, essa questão do network é a mesma, na mesma naturalidade? é a mesma coisa. Eu atribuo muito, assim, da questão do conhecimento, né? Eu acho que isso ajuda muito, né? Igual, eu sempre gostei de estudar, mas do meu jeito, né? Eu nunca fui nerd, né? Bitolado em estudo, mas eu sempre gostei de conhecer muitas coisas. Uma boa parte do network, assim, que eu vejo que é construído é porque, geralmente, por esse conhecimento, por essa experiência, por essas vivências todas que eu me dispus a passar por isso, eu acho que isso também me possibilita, né, que as pessoas pensem, puxa, eu acho que eu tenho algo para agregar para ele, né, e ele também tem algo para agregar para mim. Então, e aí, como dica até para os profissionais, principalmente estão começando carreira, né? Não se limitar ao que aprendeu até agora, né? Porque a gente aprende e morre sem saber nada, né? Então, assim, quem morre todo dia vive para sempre, assim, né? Porque você tem que estar sempre se renovando, sempre aprendendo. Então, eu acho que o conhecimento é o que abre muita porta. Não que eu saiba tudo, né? Não tô dizendo isso, mas eu procurar conhecer muitas coisas para agregar para as pessoas, eu sempre pensei no ambiente de trabalho, no ambiente de convivência, que quanto mais eu pudesse agregar para as pessoas, isso traria justamente o network, traria essa questão da liderança, né? Então, acho que conhecimento hoje é uma coisa que a gente tem que estar sempre estudando, né? Para tudo, né? Seja para as coisas profissionais, seja para as coisas que a gente faz no pessoal, né? Então, eu gosto de estudar, eu gosto de ir preparado para as coisas, né? Então, assim, putz, eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer um podcast aqui, eu tenho que dar uma estudada. Mesmo eu sabendo o conteúdo, eu fico muito preocupado com isso de agregar para as pessoas que estão me ouvindo ou que a gente está trabalhando em conjunto, né? Então, conhecer e querer compartilhar as coisas, né? Sem ficar cobrando algo em troca, né? Logo de começo, né? Obviamente que a gente precisa sobreviver, né? Então, Claro. assim, em algum momento você tem que vender o seu produto, né? Seja você ou seja um produto que você produz, né? Seja um serviço. Mas é isso, conhecer e gostar de compartilhar, eu acho que isso abre muitas portas, né? E tá disponível, né? É isso. Não, muito bom. Ô, Jean, começando a parte técnica, eu quero começar por uma parte baixa, vamos dizer assim, da tua... Os perrengues que você eventualmente passou na parte de análise de crédito. Então, ou seja, falando
obviamente sem falar os nomes, mas é vida real, quer dizer, crédito que você concedeu e o cliente não pagou, aqueles 2 ou 3 pontos aí que você lembra e fala, puta, eu passei ali, me deu uma dor de estômago danada esse negócio, fiquei sem dormir e tudo. Qual que foi o racional que você teve nesses 2 ou 3 aí, que você pudesse falar para nós aí? O legal aí, Mário, assim, é lógico que existiu, né, crédito concedido que não foi recebido na data, né, no prazo, né, porque se você atua no agro igual eu atuo há bastante tempo, o agro ele passa por momentos delicados, né, ele agora está passando por um momento mais delicado, não em função de falta de idoneidade, né, dos produtores ou de qualquer empresa que seja, mas pelo momento crítico, né? Alto custo, o preço de commodity baixo, né? Dólar também em patamares elevados, né? Às vezes problemas climáticos, né? A gente tem tido bastante, né? Nos últimos tempos. Então, assim, é uma série de fatores que podem levar a uma inadimplência, né? Mas, inclusive, isso até esse meu jeito, né? Essa liderança, até nos momentos que tinha que fazer uma cobrança, funcionou 100% das vezes? Não, né? Em alguns casos, não funcionou porque, às vezes, não tinha mesmo como resolver determinada situação, né? Porque o devedor, ele tava no momento mais delicado, né? Então, o que ajudou? Justamente essa forma de abordar e o que a gente percebe, o que eu percebi ao longo do tempo. Quando eu ia, principalmente no agro, porque a minha maior parte de atuação é no agro, quando eu ia para cobrar uma conta, eu ia mais com o intuito de resolver a situação, de ajudar o produtor, o cliente, a resolver a situação financeira dele, a fazer uma análise do momento que ele estava e quais eram as alternativas que ele tinha, do que chegar lá e botar a faca no pescoço e falar, cara, você está inadimplente, você tem que me pagar, senão nós vamos te executar. E nós estamos falando de casos reais mesmo, de produtores que estavam numa situação delicada. No agro a gente usa muito um instrumento lá que é o arresto, por exemplo, né? O sequestro do que ele produziu. E teve casos que, nesse modelo de negociação, de entender como é que estava aquele negócio do cliente, como é que poderia ajudá-lo, né, a inclusive sair daquilo, a gente conseguiu resolver algumas situações. Como eu disse, não foram 100%, porque algumas não tinha mais como resolver mesmo, porque era um negócio muito, muito grande. Tivemos alguns casos em algumas dessas empresas que eu passei, né, principalmente nas revendas. Mas a grande maioria dos casos, nesse modelo de ir lá e estruturar o negócio do cliente para que ele conseguisse realmente passar por aquele período, é algo que facilitava bastante a negociação, né? Então, inclusive o jeito de abordar e o jeito de cobrar, eu considero que eu tenho um modelo diferente de fazer isso, né? Mais de ajudar e não de ficar colocando a faca no pescoço, né? Não, muito bom. Ô Jean, e então assim, indo para questões técnicas, né? Acho que é uma expectativa aqui nossa, né, de conhecer mais um pouco sobre a questão da concessão de crédito, né? Uhum. E, inclusive, ou seja, antes de pedir o crédito, faça isso. A gente quer que você nos ajude com isso. Falando primeiramente mais de pessoas jurídicas, assim, se você puder falar um pouco, então, o que é, né, esse instrumento de crédito, o quanto de sofisticado, em alguns casos, ele precisa ser para valer a pena ou não, né? Porque eu convivo também com empresas, né? Hoje tenho empresa, mas diria que não é um porte assim que eu use muito crédito, mas eu convivo com empresas que usam muito crédito. E às vezes você vê um uso muito errado do crédito, às vezes pegando ali um capital de giro, usando um limite de um banco, quer dizer, é algo assim que eu vejo assim, jogar dinheiro fora, antecipação nas maquininhas, né, que eu vejo muito varejo fazendo isso, coloca aquilo meio no custo, então ou seja, a margem vai lá para baixo, tudo porque às vezes não tem um conhecimento de como usar um bom crédito, né? Se pudesse fazer um beabá mesmo aí, inicial, para a gente iniciar aí nessa parte técnica aí. Sim. O crédito, na verdade, ele é necessário, né? Hoje, para as empresas, ela precisa... tem empresas que estão
bem capitalizadas, eu digo assim, com uma boa estrutura de caixa e que não demandam crédito? Tem, né? Tem empresas que têm um caixa suficiente para ela tocar a operação dela e ela abre mão de acessar crédito. São muitas no Brasil? Hoje não é a maioria e a minoria, bem minoria mesmo, né? Então, o empresário brasileiro, as empresas brasileiras, elas são muito demandantes de crédito, das empresas pequenas até as gigantes. E nós temos visto ultimamente, inclusive, as empresas gigantes em problemas com crédito, né? Então, endividamento alto, o problema com crédito é esse o nome correto, né? Uma alavancagem muito alta. Então, assim, o que eu vejo aí? Então, assim, a dependência de crédito, a demanda, ela vai existir e sempre existiu para crescimento ou para capital de giro, para suportar a operação em momentos que a operação não está tendo as entradas, até vir a entrada que o empresário vai ter no futuro. Então, tudo isso leva o empresário a buscar o crédito. Um primeiro conselho, né, e aí eu vou trabalhar com esse termo conselho, é que o empresário ele deve se organizar para o crédito bem antes dele precisar de acessar o crédito, né? Por quê? Se ele está com caixa satisfatório, não precisa acessar crédito e ele não cria um relacionamento com o banco, e não é ir lá e pegar o crédito sem estar precisando. Às vezes, se ele não é tomador de crédito, ele pode ser um investidor numa instituição financeira. Isso vai criando um relacionamento e ele vai se mostrando para aquela instituição financeira o quão bom é ele nesse momento e como está o caixa dele. Porque se no futuro ele precisar do crédito, a instituição já vai conhecê-lo de uma data um pouco maior do que naquele momento que ele já está apertado, com caixa apertado, ele vai procurar. Então, quando vai procurar um crédito, quando vai buscar um crédito, uma operação, um empresário, e ele já está no momento mais delicado, já está com caixa mais apertado, às vezes ele já não está mais conseguindo cumprir os compromissos, esse é o pior momento para buscar o crédito. Porque aí o banco vai olhar essa fotografia, né? Ela não vai ver lá o filme anterior no momento que ele estava bem. Tem empresas que começam e eles já começam na dependência do crédito, né? Às vezes o brasileiro ele é empreendedor, né? Mas às vezes ele começa o negócio meio que no perrengue lá, muito limitado de recurso de caixa, e ele quer construir o negócio dele já tomando crédito. É um pecado fazer isso? Não. Tem muita empresa que começa assim e dá muito certo depois e está tudo bem. Por quê? O que ele vai produzir, o que ele vai comercializar, seja produto ou serviço, tem margem para pagar essa operação de crédito. Existem negócios que permitem isso. Tem negócio que tem margem mais apertada, mais espremida. Então, se ele trabalhar 100% alavancado, é um risco grande dele não conseguir honrar com esses compromissos que ele fez, né? Então, acessar crédito obrigatoriamente tem que ter uma preparação para isso. A organização da empresa ela deve estar satisfatória para ele se apresentar para aquela instituição, né? Quando eu falo instituição, pode ser o banco, pode ser uma cooperativa de crédito, pode ser um fundo de investimento, um FDIC, hoje a gente tem muitos aí disponíveis, né, a operar com pequenas, médias e grandes empresas, né? Então, às vezes o empresário não consegue nem apresentar os seus números, os seus dados, as suas demonstrações financeiras para aquele ente de crédito. Então, ele é totalmente desestruturado. E quando acontece isso, esse crédito é muito mais caro, né? Eu acho que você tocou num ponto aí que é bem importante e eu acredito que para nossa audiência aí sempre uma pessoa ou outra pode servir, né? A questão de arrumar os números, né? Uhum. A gente vê que hoje a Receita Federal está cercando e praticamente hoje é muito difícil você comprar sem nota e, portanto, você tem que vender com nota, né? Quer dizer, então, o que eu quero dizer aqui é a pessoa, para ter um bom crédito, precisa ter digamos, um bom balanço, uma boa contabilidade. Isso faz diferença tanto em conseguir como em taxas? Sim. Eu vejo assim que nesse momento, porque nem toda empresa, principalmente quando ela é pequena, até as médias, às vezes não tem lá um administrador financeiro, não tem alguém especialista ou especializado em finanças, né, para elaborar as demonstrações financeiras, para apresentar. É muito dependente da contabilidade.
E eu vejo que as contabilidades, elas têm um papel importantíssimo nisso, né? Então, hoje, quando uma empresa vai buscar um crédito numa instituição financeira, numa cooperativa, o balanço, o balancete, DRE, as demonstrações financeiras, às vezes, quando pede, o empresário, às vezes, não sabe nem o que está, de fato, sendo pedido. Dependendo do porte da empresa, acontece isso, né? Então, assim, aí ele vai buscar a contabilidade. As contabilidades, elas têm que estar preparadas, e eu vejo que tem um movimento e está indo nesse caminho, até porque hoje o acesso à informação está muito fácil, né? As notas que foram faturadas contra uma empresa ou as que ela faturou, o contador lá instantaneamente acessa lá com o certificado digital da empresa. Então, a chegar as informações da contabilidade para a elaboração dessas demonstrações financeiras está mais fácil. Tem coisa que ainda acontece nas empresas, sei lá, uma empresa que depende de um conserto de um pneu e a borracharia não emite uma nota, é o recibinho lá. Mas isso é um percentual pequeno do todo, do negócio dele, né? Então, assim, eu vejo que se a empresa é menor, né, pequena ou média ainda, e não tem uma estrutura financeira, né, uma área financeira dentro da empresa que consiga elaborar as demonstrações ou pegar da contabilidade e elaborar esses relatórios para apresentar para as instituições, o empresário ele tem que ter um alinhamento bastante bom com a contabilidade dele para que ela ajude. O que é a demonstração financeira? Uma demonstração de resultado, por exemplo. E a contabilidade também explicar para o empresário, eu vejo que as contabilidades, elas também têm que fazer um trabalho consultivo, porque se eu mando o documento DRE para o cliente, o empresário pegar e mandar lá para a instituição financeira, eu vejo que, no mínimo, deveria ter uma explicação a respeito daquele resultado, daqueles números que estão ali, dos indicadores, qual que é a geração de caixa, falar, sua geração de caixa é essa, então você só comporta você captar isso aqui de dívida, né? Então, assim, eu vejo o papel importante das contabilidades ajudando os clientes deles, empresário que não tem uma estrutura financeira, pelo menos para explicar um pouco melhor a administração financeira, um balanço, fazer uma reunião mensal para apresentar isso, para que o empresário também entenda como é que está a saúde do negócio dele. Nós não estamos nem falando só de captar recurso ou de buscar estruturas para operação de crédito, para ele entender como é que o negócio dele está andando. Então, muito empresário hoje, no dia a dia, na correria, e a gente sabe que o mundo é corrido, né? Às vezes não olha como é que está indo o negócio dele, né? Mesmo que não seja para captar crédito, isso é extremamente importante para a saúde do negócio, para o crescimento, para o desenvolvimento do negócio dele. Então, eu vejo que é bastante importante, nesse porte de empresa, quando é menor, a participação das contabilidades, ajudando, inclusive, nesses entendimentos do resultado do negócio daquele empresário, daquela empresa, para que ela vá em busca de operações de crédito, se for esse o caso, né? Interessante. Eu tenho observado isso também, no sentido das contabilidades as que estão mais antenadas aí com o cliente, fazendo, né, fazendo esse trabalho mais consultivo, né? Não são todas, né? Tem muitas que são mais a parte burocrática ali mesmo, né? E às vezes você olha para pagamento dos impostos. Exato, e fechamento, né? Só que a gente tem que lembrar, né, que a contabilidade ele é um serviço terceirizado da empresa. Então, ou seja, quem é o responsável é o empresário. Sim. Então, o empresário que tem que buscar, né, ou seja, com o seu contador, e se o seu contador não prestar esse serviço, que troque de contador ou que veja o que resolver, mas ele vai ter que buscar, porque senão ele paga mais caro pelo crédito ou não consegue o crédito, né? Sim. Então, isso... Ô, Jean, e no sentido de tipos de crédito, né? Se você pensar, por exemplo, num varejo, né? Lojas, por exemplo, que nós temos bastante aqui do comércio, quais são os tipos, assim, saudáveis, interessantes, assim, de buscar? E se esse crédito a gente só busca em bancos tradicionais, mesmo que através de plataformas como a que você trabalha, ou tem estruturas diferente? Como que é feito isso aí? Hoje assim, diversas linhas, né, tem surgido, né? Tem
tem as linhas subsidiadas, né? Porque é um tipo de crédito, às vezes, mais carimbado, né? Se eu vou fazer um investimento, eu preciso melhorar a estrutura da minha empresa, né? Fazer investimento em máquina, em estoque. Tem linhas específicas, subsidiadas, que têm um custo menor, né? Até linhas do BNDES, né? Você fala, mas eu estou falando de BNDES e dificilmente alguém acessa, um empresário pequeno acessa a linha BNDES, né? Tem algumas que são mais difíceis, mas tem algumas hoje que são BNDES e são mais acessíveis, né? Através de um banco repassador, uma cooperativa de crédito ou um banco repassador. Porque, às vezes, a maioria das pessoas não sabe. O BNDES, ele não é um banco e ele passa o dinheiro direto. Não, ele olha os projetos e, normalmente, aqueles projetos são repassados, né? O financeiro mesmo, o financiamento é repassado por um banco repassador. Aí, os bancos todos que a gente conhece, as cooperativas de crédito atuam nesse segmento. Então, essa é uma linha específica, às vezes, para investimento e um crédito que, normalmente, é um pouco mais barato. Às vezes a garantia pode ser o próprio bem que está sendo comprado, né? Se é uma máquina para investimento, né? Está fazendo investimento em uma máquina, ela pode ser. No dia a dia, a gente tem visto muito as antecipações de recebíveis, né? Então, o empresário ele precisa comprar a matéria-prima para produzir o produto dele. E depois que ele produz, ele vai vender aquele produto, vai entregar e um prazo de recebimento de 30, 60, 90 dias. Só que às vezes ele tem que pagar a matéria-prima mais à vista. Então, num caso como esse, do dia a dia, a gente tem visto muita antecipação de recebíveis. Antecipar recebível é qualquer recebível que eu tenho. Seja o boleto, né? Eu vendo a prazo, emiti um boleto para receber com 60 dias. O banco permite, as instituições permitem que você antecipe esse valor. Cobra uma taxa de juro, né? Aplica um deságio naquele título e te dá aquele dinheiro à vista ali para você poder comprar a matéria-prima para produzir mais e vender esse produto. Desconto de recebível de cartão, você até citou um exemplo aí, hoje é um produto de crédito bastante utilizado, até pela segurança desse crédito, né, para o financiador, ele tem um risco muito baixo quando ele antecipa um recebível de cartão, porque ele sabe que o emissor daquele cartão, praticamente ele vai pagar aquilo lá, não vai ter uma falta de pagamento, né? Hoje tem diminuído, inclusive, tem uma concorrência bastante grande nesse segmento, né? Tem surgido vários players ofertando esse tipo de operação, então a taxa de antecipação de recebíveis do cartão, ela tem diminuído bastante. Hoje o que encarece um pouco essa operação do cartão é o uso da maquininha, de fato, né? O MDR. Ele é somado ao percentual da antecipação, a taxa de juros da antecipação, que parece que que encarece um pouco esse crédito. Mas é mais o uso da máquina do que, de fato, a taxa cobrada para antecipação. Depende do volume, ela fica desconsiderada praticamente, a taxa. Dependendo do volume, diminui um pouco essas taxas, né? A gente vê aí propaganda, postagem de tudo quanto bandeira não, né? De operadores, né, adquirentes, ofertando taxas melhores e tudo mais, quando você tem um volume maior, né? Então, quanto maior o volume que você opera em cartão, menor é essas taxas que você vai pagar. Então, assim, antecipar recebíveis hoje para capital de giro, para você comprar matéria-prima, para produzir, para vender a prazo, é um bom produto, é a antecipação. E aí, com isso, tem surgido, a gente tem ouvido falar muito, antigamente, quando a gente ouvia falar de fundo, eu falava, nossa, fundo é um negócio eu não mexo com isso não, né? O empresário tinha um pouco de medo até do termo falar de fundos de investimento, né? Hoje os FDICs, eles estão aí, vários, né? Existem, né? Os maiores, os menores, atende empresas de grande porte, de médio porte, pequeno porte. O FDIC não é o agiota formalizado? Não. Bem formal. Ele é regido, né, pela Comissão de Valores Mobiliários, né? Então, assim, é um negócio bem... E o negócio do agiota é até interessante o que você falou aí, né? Como o cara tem um produto de crédito, né? Então, assim, o agiota é um operador de crédito, né? Obviamente que ele fazia isso à margem, né, da regulamentação, né? Eles fazem isso. Fazem. Só que foram surgindo possibilidades de regulamentar isso, né? E, às vezes, dependendo da taxa, que se você for olhar,
Nós temos produtos, e aí não condenando os produtos bancários, tem produtos bancários tão caros quase quanto um rotativo de cartão de crédito hoje, 10, 12, 13%, se brincar, tem o agiota aí, você usou esse termo, que é mais barato do que isso, né? Então, o FDIC não é isso, Mário, e assim... O que é o FDIC? É um fundo que antecipa esses direitos creditórios, esses recebíveis aí, né? Então, é um outro operador, né, de crédito, do mercado de capitais aí, né? A gente sai um pouco das instituições financeiras e vai para o mercado de capitais, que aprovam limites de créditos para as empresas, né, ou para produtores rurais, tem bastante fundo, né, FIAGRO especializado no agro, né, e antecipam esses recebíveis dessas empresas ou desses empresários. Eu falo empresário porque às vezes o produtor rural ele atua na pessoa física, né, o pecuarista atua na pessoa física e ele é uma pessoa física jurídica, né, então ele pode utilizar os recebíveis dele, né, para poder fazer essas operações. Então, assim, nós temos diversas modalidades. Hoje tem avançado muito a questão do crédito, né? No Brasil a gente vê que tem avançado muito isso, né? Antes ficava muito na mão de poucas instituições, das grandes instituições, mas isso hoje tem dado uma popularizada, né? Algumas securitizadoras têm surgido, né? Securitizadoras locais, né? Aqui em Primavera tem uma, né? Inclusive de um amigo meu também, né? Posso falar o nome da securitizadora? Pode, Claro, né? claro. A Radar, do amigo do Nelsinho. A Aham. gente faz operação de antecipação de recebíveis lá, né? Eu dou uma assessoria para ele. Então, assim, tem surgido alternativas aos bancos, às instituições financeiras, às cooperativas de crédito, né? Então, são operadores de Mas crédito. os valores de taxas, digamos que se aproximaram assim, ou porque eu acredito que a burocracia talvez seja um pouco menor, né? Ou ali para esse, o que você percebe isso, né? Porque em teoria o que valeria a pena é nós pagarmos mais barato a taxa, Sim, sim. mas às vezes pagar um pouquinho a mais por conta dessa consultoria, desse atendimento, às vezes a pessoa acaba pagando, né? E se brincar, a taxa ela é bem próxima, viu? Ou igual ou às vezes menor, porque eu vou te falar, se você faz uma operação bancarizada, por exemplo, você vai pagar um IOF, né? E Sim. o IOF está caro hoje. Você faz uma, por exemplo, no FDIC, você já não paga IOF. Então, assim, se você tirar o IOF do custo dessa operação e a taxa ela é praticamente a mesma, então, assim, às vezes já sai melhor fazer uma operação de antecipação de recebível num FDIC ou numa securitizadora do que numa instituição financeira. Tô falando aqui em relação ao que tem no pacote, né, de custo de uma instituição financeira e o que tem no pacote de custo, por exemplo, de fazer com um FDIC ou uma securitizadora, né? Então, tá muito próximo isso, tá, hoje, assim. É muito mais fácil aprovar um crédito no FDIC do que na instituição? Não, tem que apresentar a mesma documentação, tem que fazer as mesmas demonstrações financeiras, né? Então, assim, o rol de documentos e o que você tem que apresentar, normalmente é parecido. Os recebíveis que você pode usar numa instituição, você pode utilizar na outra, né? Eu digo assim, o mesmo boleto que você pode descontar numa cooperativa, num banco, você pode, por exemplo, utilizar ele num FDIC. Então, é tudo muito parecido, né? As taxas, elas estão bastante equilibradas hoje. Olhando já o mercado na prática aqui, do dia a dia, está muito próximo, né? O que um FDIC pratica do que uma instituição financeira. Pensando em negócios aí já maiores, né, que o crédito é importante, né, para fazer o negócio girar, né? Por exemplo, revendas agrícolas aí, né? Não sei se acontece o mesmo em revendas de máquinas agrícolas, mas pelo menos de insumos agrícolas. Como que você consegue, digamos, ajudar essas revendas assim, no sentido de estruturar CRA, né? Que é CRA, né? Fiagro, CRA e o Fiagro, para que consiga fazer frente nesse momento à concorrência, né? O momento é crítico, né? Porque uma certeza que eu brinco é a seguinte: do mesmo jeito que todo dia, digamos assim, levantam milhares de pessoas e vão passar na padaria, pegar o pãozinho e o leite ali para ir para casa, né, fazer o café da manhã, o produtor ele vai produzir, né? Todo ano, né? Os que estão aí no jogo, essa é a vida deles, né? Sim.
mas quem vai vender para eles depende muito, né? E eu diria que os produtos, as marcas, em alguma medida são commodities, né? Eu posso produzir com Syngenta, com Bayer, com BASF, tá acontecendo e vai sair a produção do outro lado. Agora, o relacionamento com esse produtor vai depender do crédito que você puder dar para ele, porque se não tiver crédito, pode ser que ele não vá comprar contigo. Aqui na linha de quem precisa de crédito, né? Sim. Então, como que você ajuda essas revendas aí? Conta um pouco sobre essa estrutura aí. Sim. Hoje assim, eu falei do meu momento na Sinagro, desde esse momento na Sinagro, eu comecei a experimentar o mercado de capitais. Quando eu estava na Sinagro, ela participou, né, junto com outras revendas, né, que eram da mesma indústria, né, da mesma bandeira, da Syngenta, você citou o nome Syngenta aí, junto com a Bunge, junto com uma securitizadora grande, da primeira operação de CRA para adquirir fertilizantes, né? Isso foi, acho que em 2017, Não, foi antes até de 2017. Eu trabalhei de 2012 a 2015 na Sinagro, então 2014 foi essa primeira estrutura de CRA. Só que ali era um negócio assim, estava todo mundo aprendendo, né? Foi um negócio que nós fomos fazendo, demorou, sei lá, 6, 7 meses entre documentação, né? A parte legal, porque isso é um negócio muito, muito burocrático, e principalmente naquele momento ali, né? Burocrático eu digo em questão de documentação e tudo mais, e ainda estava numa fase de aprendizado, né? Então, só que de lá para cá, essas estruturas, elas se desenvolveram muito, né? Ficaram muito mais flexíveis, muito mais fáceis de se construir, né? Então, hoje, para o agro especificamente, nós temos as operações de CRA, né? Que é colocar um recebível, certificado de recebíveis do agronegócio. O termo CRA significa isso. Eu pego recebíveis de venda, de revenda para um produtor rural, por exemplo, pessoa física ou pessoa jurídica, se ele gera uma CPR, se ele assina uma nota promissória, se ele assina uma duplicata, eu pego esses recebíveis que eu tenho para receber no futuro e coloco eles numa operação dessa. Algum investidor vai falar, cara, eu quero comprar, quero ficar com esses recebíveis e te adianto esse dinheiro. Então, a revenda, o participante, se for uma revenda ou distribuidor, ela recebe antecipadamente aquilo que ela receberia no futuro. É igual antecipar um boleto que a gente acabou de falar aqui para o empresário que vai ali no banco, na cooperativa de crédito, para antecipar esse boleto, né? Eu antecipo recebíveis, os recebíveis são diferentes. Então, o CRA permite isso. O FIAGRO, do mesmo jeito, né? É um fundo de investimento em direitos creditórios, especificamente da cadeia agroindustrial. Então, o que acontece? Foram se especializando, né? Os fundos, os gestores foram se especializando, a CVM também foi melhorando, né? Esse processo de estruturação dessas operações, e hoje tem vários veículos utilizados ou em revendas ou em indústrias, né? O que está acontecendo agora? Antes, as gestoras, né, se estruturavam as operações e falavam, revenda, se você quiser descontar o seu recebível aqui, nesse fundo, né, ou nesse CRA, a gente estruturou isso aqui. Como que nós estamos hoje? Isso não é só para empresas agro, é possível para qualquer tipo de empresa também, só que são veículos diferentes, não é um FIAGRO, seria um FIDIC, mas eu vou falar sobre eles. Então, o que é que está acontecendo agora? O mercado de capitais falou, revenda, você não quer ser seu próprio banco? Você não quer estruturar o seu FIAGRO aí? Vamos usar o FIAGRO, que é o veículo mais comum. Então, ao invés de ser uma estrutura de um terceiro, que eu desconto meu recebível lá, com o nome dele, o fundo que ele criou, e as revendas elas podem, e aí é onde eu atuo bastante, a gente estrutura fundos exclusivos para aquela empresa. Então, ela é sócia, ela é cotista naquele fundo. O fundo nada mais é do que um CNPJ, é como se fosse uma empresa constituída, né, com essa finalidade. Então, eu estou sendo assim, eu estou resumindo algumas coisas aqui para facilitar o entendimento do ouvinte, né? Então, assim, as empresas elas começaram, poxa, eu posso viabilizar a minha própria estrutura financeira. Como que eu faço isso? Através da estruturação de um fundo exclusivo meu.
né? Então, as empresas do agro estão fazendo isso, as indústrias estão fazendo, as indústrias do agro, eu estou falando, as revendas estão atuando bastante nisso, a gente vê bastante revenda com fundos exclusivos, tem alguns players que ofertam, né? Eu sou parceiro lá também de várias empresas, vários fundos que fazem exclusivamente isso para as revendas. E as empresas do varejo, inclusive tem uma empresa aqui em Primavera do Leste que eu também estou contribuindo lá na estruturação de um fundo, elas também enxergaram que elas podem ser donas, né, do seu próprio fundo, né? Então, às vezes, o sócio da empresa é investidor na pessoa física naquele fundo. Inclusive, aqui por trás também a gente permitido não, isso viabiliza algum ganho tributário, né? Porque as empresas que são por lucro real, ela paga 34% sobre o resultado dela. Se o sócio é investidor num fundo, se o fundo compra recebíveis dele, né? O fundo da própria empresa, ele é tributado diferente aqui dentro do fundo, né? Então, assim, é uma estratégia tributária isso. Então, assim, o negócio do crédito, né, do fundo, ele tanto permite à empresa acessar crédito através de um fundo que é dela mesmo. Aí você fala, pô, mas como é que ela vai tomar dinheiro dela mesmo? Porque os fundos, eles são formados por cotas. O dono da empresa, o sócio, ele entra com uma parte desse fundo. Ele é cotista, 20%, 30%, 10%, 15%, depende da regra do fundo. E os outros cotistas, são chamados de cotista sênior ou cotista mezanino, são investidores terceiros, né, que botam grana naquele fundo. Eles entendem a tese daquela empresa, entendem o negócio, falam, cara, esse é um negócio legal, eu quero investir aí. Ele bota parte dessa grana nesse fundo. E essa empresa aqui, ela toma recurso no fundo que o sócio dela é cotista ali naquele fundo. Parte é dinheiro dele mesmo, né, e parte é dinheiro de investidores, né. Então é um negócio que tem avançado bastante no mercado. E isso mesmo sendo... A gente entende que, obviamente, tem que ter profissionais como você para estar ajudando a estruturar. Mesmo com todo digamos, essa assessoria, se torna viável ao banco? Ou a partir de algum valor que isso, se torna viável? assim. Para você fazer uma estrutura dessa de fundo, a gente está falando de empresas de porte um pouco maior. Valores, assim, faturamento, ou tamanho do fundo. 150, 200 milhões, por quê? O que precisa ter para você estruturar? Um fundo desse, por quê? Um fundo, no mínimo, ele tem que ter um gestor, um administrador, ele tem toda uma parte de custos fixos, que se você fizer estruturar um fundo muito pequeno, e esses custos fixos sobre esse valor pequeno que você colocou, ele vai atribuir no final lá uma taxa muito alta, né? Porque os custos, independente de ser um fundo de patrimônio de 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, esses custos fixos, eles são os mesmos, que é custo de advogado, custo legal, né? Os custos de CVM, Ambima, né? Então, assim, tem diversos custos que o fundo vai ter obrigatoriamente, que dependendo do valor desse patrimônio líquido, aí não compensa essa estrutura. É melhor ele antecipar os recebíveis dele ainda para ele experimentando, o empresário, estou falando, a empresa, e experimentando fazer isso em fundos de terceiro, né, fundos que já estão constituídos, do que ele se aventurar e fazer um fundo exclusivo para ele muito pequeno e que o custo vai ser muito alto, aí vai ter gestão, administração, então não compensa. Hoje, assim, ó, vamos falar números. Um fundo de 25 a 30 milhões é um número mágico para poder ficar uma taxa compatível com o que ele faria, por exemplo, de desconto numa instituição financeira ou numa cooperativa de crédito, né? Você fala, mas não é qualquer empresa. Tem que ter um faturamento um pouco mais alto a empresa, né? Para que ela possa ter recebíveis suficientes, porque ela vai colocar recebíveis nesse fundo. Claro. Então, eu não posso fazer um fundo de 30 milhões se eu faturo 30, por exemplo, por ano. Sim. Porque aí eu não vou ter, porque parte desses 30 pode ser à vista, aí eu não tenho recebíveis para colocar, então aí ficaria deficitário esse fundo. E tem uma questão aí também estratégica, às vezes, né? Porque o fundo, eu imagino, né, que os propósitos, né, dos investidores são diferentes do banco, né? O banco, em época de crise, tende a subir juros, fechar a torneira, né? E às vezes um bom negócio com um fundo ali, você continua financiando o teu cliente e o faturamento
acontecendo, né? Então, assim, essa parte estratégica também que às vezes o empresário precisa entender, né? E fazer essas estruturas, né? Exatamente. É uma ferramenta para ele, né? É. E você falou bem, hoje as instituições financeiras, principalmente aí os bancos, né? Não estou falando das cooperativas, que às vezes estão mais locais, né? O que acontece? Em determinados momentos, determinado segmento, ela vai lá e dá uma cortada no crédito. Então, eu sou empresário, eu tinha 20 milhões de limite numa determinada instituição. O meu segmento não está no momento legal, está com inadimplência muito alta, às vezes direciona os investimentos, né, para outros segmentos, e o meu diminui, o meu limite que era de 20 passa a ser de 5, de 8 milhões, e aí o que eu faço, né, com essa falta desses 12 milhões? Quando eu tenho o fundo exclusivo, né, isso acaba que esse jogo fica um pouco mais na mão do próprio empresário que é participante, né, cotista daquele fundo dele. Ele não vai cortar o crédito da empresa dele mesmo, né? Então, aí ele continua no jogo, independente da instituição financeira, falar, cara, agora seu limite aqui comigo não é mais os 20, é só 10. Então, o cara tem que sair correndo, e esse é um problema, porque se o cara tinha, né, uma certeza de que ele tinha 20 milhões, ele fez negócio, às vezes comprou, né, ele precisa pagar à vista, e aí a instituição naquele momento não vai conceder o mesmo limite para ele fica deficitário em 10 milhões, né, para poder adquirir as matérias-primas, para produzir. Quando ele tem um fundo exclusivo, isso fica mais estratégico, né? Então, por isso que eu disse antes, né, quando a gente começou a falar, que tem avançado muito essas estruturas em empresas, não só do agro, tá? Empresas de varejo. Hoje, essas grandes empresas aí, grandes redes, todas elas usam essas estruturas, né? Então, algo que tem avançado muito e eu acho que vai cada vez mais avançar. Ô Jean, nós estamos caminhando aí para o final, mas eu queria tratar do imobiliário, né? Que eu acho que você também tem bastante experiência aí pela atuação aí da Nobre, né? Uhum. E eu queria entender duas coisas, né? Uma primeira, a questão da aquisição de terreno e obra mesmo, fazer obra para empresas, né? O ano passado eu fui em várias palestras ali na CIPLE, ali, com alguns empresários que vieram contar suas histórias e tal. Alguns você percebe que teve um cuidado de comprar e construir a sede própria, né? Uhum. Outros não, né? E então você percebe diferentes estratégias. E assim, dentro de um contexto que eu acho eu sempre admiro muito esse pessoal do varejo, por exemplo, igual o Luciano Hang, por exemplo, mesmo essas lojas aí igual a Casa Bahia, tudo que você vê que os caras têm o próprio terreno e tem a loja alugada para o próprio terreno, ou seja, uma estrutura que na física está muito bem, porque ela é dona do imóvel, né? E aí vende a loja lá, mesmo que essa loja venha passar para outra pessoa, mas ela continuará recebendo os aluguéis ali, né? E eu vejo assim que, não sei se é Brasil, como que é, mas eu vejo que as pessoas se preocupam pouco com isso. Às vezes leva o recurso muito para a pessoa física, constrói casa própria, tudo, e esquece do gerador de renda da família dele, né? Quer dizer, a empresa onde gera todo o caixa para sustentar a família, tudo. Então, como que você vê essa parte de crédito, primeiramente para essa parte, né, de construir sede mesmo e quando vale ou não a pena, se isso vale a pena, né? Sim. Ô, Mário, tudo depende muito da conta, né? Eu acho que tem alguns... A gente vê alguns segmentos aí que não imobiliza, né? Se a gente vê as instituições financeiras, por exemplo, os bancos, a grande maioria deles, dos grandes bancos, todos os imóveis onde estão as agências, elas são alugadas, né? Então, a conta, por exemplo, na locação é muito melhor do que ele imobilizar isso, né? Aí tem a depreciação, tem uma conta bem mais complexa do que simplesmente olhar, né? Então, assim, eu vejo que tem segmentos que pode fazer sentido a conta, né? E de novo, tudo tem que ser calculado. Não Mas tem que pensando no médio e pequeno empresário, né? Porque o que eu estou pensando aqui, gente? Eu dei um exemplo maior, mas para a gente aterrizar, assim, é a pessoa que tem a sua empresa, né? E essa empresa é a renda da família,
e ele tem, mesmo que ele tenha algumas filiais ali, tudo, mal ou bem, você andou, é 10 anos, daqui a pouco é 20 anos, daqui a pouco é 30, você está sim, querendo suceder e você não construiu, às vezes, um patrimônio junto, né? sim. E às vezes essa conta financeira, vamos dizer, como você acabou de falar, que vale a pena ou não imobilizar, ela engana muito, Sim. porque para algumas coisas eu concordo, mas que o cara lida com banco, lida isso, eles sabem lidar com dinheiro, né? Uhum. Nós, de maneira geral, mero mortal, não sabemos. Sim. E se eu não imobilizar, esse dinheiro daqui 10 anos não vai existir. Entendeu? É Esse, nesse sentido, sabe? sim. E de novo volta na conta, né? Se eu gosto bastante da linha e a gente tem ouvido falar bastante do empresário ele fazer às vezes o imóvel na pessoa física ou numa holding dele e ele alugar para a empresa dele, né? É uma linha legal. E às vezes até a gente falando de crédito, se ele não tem todo o investimento para fazer aquela construção e vai financiar uma parte, minimamente o aluguel que a empresa vai pagar deve pagar o financiamento, né? Então, assim, tem que analisar a viabilidade, né? Eu acho que tudo que o produtor, o empresário vai fazer, ele tem que olhar a viabilidade. É a mesma coisa, um produtor rural. Puxa, compensa eu comprar a terra ou eu arrendar? Né? Então, inclusive, tem lá alguns números mágicos lá da proporção, né, de terra própria e terra arrendada. Como nós estamos falando de um investimento muito alto para adquirir terra, né, que é a mesma coisa, é uma empresa, Sim, né? O mesma produtor coisa. rural é uma empresa. Às vezes faz sentido ele arrendar. Aí quando falar, depois eu vou voltar para as empresas pequenas, porque o caso do produtor é bem particular e eu acho que cabe no empresário menor. Arrendar uma área que nunca foi plantada para eu abrir essa área, ela já está em pastagem, tem um investimento alto, ou pagar um pouco mais por um arrendamento, por exemplo, de uma área que já está produzindo. Então, tudo cabe uma análise de viabilidade. Voltando para o empresário, ter a sede própria, ter o prédio próprio, né, tem que caber essa conta. Porque ele tem duas coisas ali. Se ele construiu na pessoa física ou numa holding dele, que seja, porque alguns já têm holding estruturada quando a empresa está num porte maior, né? É, se ele tem a grana para investir, para alugar, é melhor ele pagar sim o aluguel para ele mesmo, né? Porque ele está viabilizando um rendimento, né? Um dividendo para a pessoa física dele ou para a holding, né? E é a própria empresa dele. E na pior das hipóteses, se a empresa vier a mudar de ramo ou fechar as portas, esse cara tem o imóvel que ele pode alugar para um outro, vai continuar a renda igual, né? O que às vezes a conta não fecha, e aí eu digo, olhar a viabilidade. Se ele for financiar 100% dessa obra, 100% dessa construção no momento de taxa de juro que a gente está, talvez o que ele vai pagar de juro no longo prazo é maior do que o que ele vai receber de aluguel dele mesmo. Aí talvez Não valeria a pena, não né? valeria a pena. Então, assim, é Entendi. uma conta de viabilidade econômico-financeira, né? Então, assim, eu gosto da ideia, né? Eu acho e tem bastante gente fazendo isso, né? Constrói da pessoa física, aluga para a própria empresa, porque ele teria que alugar de alguém, pagar aluguel para alguém, né? E o alguém pode ser ele. Mas tem que analisar essa viabilidade, né? Se eu tenho a grana minha, se outra conta que tem que fazer, você falou da conta financeira, que o brasileiro é pouco investidor. O dinheiro que eu vou investir, vou imobilizar. Lógico que esse imóvel vai valorizar e eu vou receber o aluguel. Somados isso aqui, é a mesma rentabilidade do que eu pegar esse dinheiro hoje e colocar, sei lá, numa renda fixa ou em outra. É porque a gente tem que fazer essas comparações, né? De qual é Sim. o cenário que é melhor. O tijolo, ele não vai desvalorizar, dificilmente vai acontecer de desvalorizar. Então, é um negócio que sempre vai ter a valorização. Hoje nós estamos num momento bom de renda, né? Porque a Selic está 14,25. Só que a Selic ela pode em algum momento diminuir, pode aumentar também, né? Já teve mais alto Sim. que isso. Então, assim, se ela cai muito, o imóvel, né, e o aluguel, ele passa a ser melhor do Melhor. que você comparar com outra coisa. Então, assim, a conta, é analisar a viabilidade, né? A E ideia. hoje tem que tomar muito cuidado porque, inclusive o tijolo, né, está caro, né? Nossa cidade, região do Mato Grosso como um Sim. todo, está muito inflacionado, né? Super inflacionado. Então, assim, hoje até mesmo os lançamentos aí, você tem que pensar bem como que você vai comprar, optar por comprar quase à vista, né? Ou seja, um parcelamento
ali nos seus 24, 36 ali, que não vai pagar muito juros, né, sim. tudo, porque você levar para dentro dos juros, realmente acaba não valendo a pena, né? Sim. Não, e a conta sempre tem que fazer essa, né? Se eu não fizer o investimento aqui para imobilizar, né, para construir, eu for pagar o aluguel, o valor que eu vou pagar de aluguel pelo mesmo tipo de imóvel, mesmo padrão de imóvel, é menor do que o da construção, obviamente, se a gente constrói, a gente tem a valorização, né? Não estou fazendo uma conta simplista aqui de comparar o aluguel com o juro que você vai pagar ou a parcela que você vai pagar. Porque se a gente constrói, esse imóvel ele também vai valorizar. Então, essa Sim. valorização ela compensa um pouco esse juro que você está pagando, porque no longo prazo você vai ter um imóvel para vender, né? Se você paga aluguel, você não tem nada, você está pagando aluguel e acabou, né? Então, tudo, Mário, assim, eu acho que... e são contas simples, tá? A gente não precisa de uma grande, né, de uma grande ciência para fazer essa Sim. conta, né? Eu só acho que na hora que o empresário vai tomar esse tipo de decisão, e aí pegando um pouco do gancho lá que você falou da Nobre, é justamente isso que a gente faz. Até quando o Então, cara... Jean, então eu vou te cortar aqui, mas é por uma parte legal. Faz para nós até coisas eventualmente que eu não perguntei, mas faz encerra aí, né, falando sobre isso e da Nobre e algumas coisas que você talvez eu não tenha te perguntar, para daí a gente ir para um fechamento técnico aqui, né, do... Sim. Aí lá no começo eu falei para você, por exemplo, da questão do trabalho consultivo, né? Uhum. Porque, financiar um imóvel. Eu posso ir no banco direto, ou site da Caixa, qualquer coisa, e financiar. Mas isso é um negócio que nós estamos falando de é muito mais longo do que um casamento. Nós estamos falando de Normal. 180, 200 meses, 220, 420 meses, que é o prazo máximo hoje, né? Então, dependendo do modelo que você... Dependendo do seu momento, aí você vai decidir. Eu quero pagar uma parcela menor no começo agora, porque eu tenho que olhar para o meu bolso, né? Levando não só para o empresário, mas até para a pessoa física que nos procura lá. Se eu só consigo pagar uma parcela menor agora e eu quero um imóvel de um determinado valor, talvez o sistema de amortização que vai compensar para ele é a price, que ela vai permitir uma parcela menor e ela vai naquele patamar até o final. Se ele quer, puxa, eu consigo pagar uma parcela maior agora no começo e eu quero que ela vá reduzindo, a gente vai fazer uma saque. Aí fala, putz, tem que ficar comparando essas coisas. O que a gente faz lá? A gente demonstra para ele em que momento que esse negócio fica igual e dali para frente quais são os benefícios que ele tem. Então, mesmo sabendo que é um financiamento só de imóvel, um crédito com garantia, a gente sempre deixa muito claro e faz esse trabalho consultivo de demonstrar em qual momento um passa a compensar mais que a outra, porque existe isso, né? No começo agora eu quero pagar menos parcela, valor menor. Putz, é a price que vai ser o ideal. Mas lá na frente eu queria que a minha parcela continuasse diminuindo. Então é outro sistema de amortização. Então, e voltando em todo do crédito, tudo que a gente vai fazer de operação, seja para o produtor rural, seja no imobiliário, seja numa estruturação de um fundo, que é algo mais complexo, é, é sempre feito esse trabalho consultivo para entender o momento da pessoa, se for uma pessoa física, se for uma empresa, o momento da empresa, para ver qual a estrutura de crédito é mais adequada para ela, né? Então, e a gente gosta de explicar bastante, né? Abre lá a planilha, explica, mesmo correndo o risco, às vezes, de perder o cliente, porque às vezes a gente vai falar para ele, cara, não vou fazer isso aqui agora não. Mas eu também não posso dizer para o cara que é bom ele tomar um crédito de 420 meses e ele daqui a pouco ele está no problema. Então a gente alerta bastante. A questão das correções, né? Se é IPCA, se é TR. Eu quero a TR porque ela é mais baixa, só que normalmente o banco cobra um juro mais alto por isso. Em algum momento vai encontrar ali os valores, né? Aí tem que saber para ele, você quer pagar um pouco mais agora, para lá na frente você pagar menos, ou você quer pagar menos agora, para depois lá na frente você pagar mais. Onde é que se encontram essas curvas aí, né? Então é um trabalho consultivo que a gente faz e no dia a dia para atender os clientes, né? E é legal você falar isso, né? Porque, primeiro, que lidar com dinheiro, né, é subjetivo, né? Cada pessoa tem o seu motivo, né? Então,
como diria o Gustavo Lima, né? Apesar dele não precisar, ele fala, se for na parcelinha, nós acerta aqui, manda bala. E muita gente faz isso, né? Parcela lá, paga 2 itens do que ele comprou, né? Vai nessas lojas, aí vai comprar um micro-ondas, ele paga 2, paga 2,5 e tudo bem, se a parcela coube, né? Ele não faz essa conta. Já vejo, né? A gente também atua no ramo imobiliário e eu já vejo quando eu falo de um imóvel, já não é assim. A pessoa sabe que ela está contratando algo ali que ela vai incomodar ela. E é um sistema bancário que funciona. Se você não pagar, ele toma teu imóvel, né? E você, geralmente, a maioria das pessoas que financiam desta maneira é porque está morando no imóvel, né? Então, isso é um problema sério, né? E só um ponto que você falou do Gustavo Lima da parcelinha, a gente usa um termo, os bancos usam muito isso, e até ele é interessante falar, que é a alavancagem. Tem muita gente que usa essa alavancagem para construir patrimônio, né? Então, às vezes, a gente está falando de, às vezes, comprar o imóvel para morar nele ou para usar, né? Usufruir dele. Mas tem aquela pessoa que financia, né, para poder fazer renda com aquele imóvel, né? Então, e é necessário, e a alavancagem, ela vem de alavanca, da física de alavanca, né? Então, se eu preciso mover um objeto muito pesado e eu uso uma alavanca, esse fica mais leve e isso mais fácil de movimentar. Então, essa alavancagem no financeiro, ela é nesse mesmo sentido, né? Às vezes, para eu me movimentar mais rápido, para construir mais rápido um patrimônio, e o empresário ele precisa muito disso, ele precisa se alavancar. O produtor rural se alavanca direto, a revenda, as empresas elas se alavancam direto para ele poder fazer o negócio dele funcionar. Então, tem muita gente que, para construir patrimônio, elas fazem essa alavancagem, né? Ela vai lá, capta no banco e ela faz essa conta. Poxa, eu vou pagar isso aqui de juro nesse tipo de crédito que é mais barato porque tem uma garantia de imóvel e eu vou cobrar isso aqui de aluguel. O aluguel vai pagar. Sim. E às vezes ainda sobra. E nós falamos aqui de financiamento, nós temos outras linhas, aí outras modalidades são os consórcios, que hoje também tem bastante gente, né, fomentando e usando isso como alavancagem também, né? Então, a alavancagem ela é saudável, né? Os leilões são muito bons também, né? Porque você paga 50%, 60% do valor do imóvel. E às vezes permite financiar, já permite financiar ele integral ali, né? E você, às vezes, o aluguel paga a parcela. É isso aí. Então, assim, a alavancagem ela é saudável desde que seja feito um cálculo da viabilidade daquilo, do retorno daquilo, para você não pagar mais do que o que você vai receber, porque senão aí não vai fazer sentido, né? Em algum momento pode ser que falte o recurso para liquidar isso, para honrar esse compromisso, né? Maravilha, Jean. Jean, acho que cobrimos bastante pontos aí. Falamos demais. Falamos bastante. Já estamos aqui com 10h15 da noite, hein? Tem algumas pessoas aqui, muito obrigado aí pela acompanhar aí ao vivo, né? E, Jean, para finalizar, assim, o que você indicaria para as pessoas aí no sentido de IA e somente linhas de estudo, né? Porque a gente vê que esse negócio tem acontecido aí, está atropelando muitos lugares, né? Inclusive muitos processos. Mas eu queria que só porque eu sei que você é um entusiasta e tem usado aí, que você deixaria de dica aí? Onde procurar? Quais os caminhos aí que você tem procurado? Eu tenho usado muito, né, para otimizar, né? Igual a gente faz processos, por exemplo, de análise de crédito, né? A gente recebe um monte de documento de clientes, né? Então, vou dar exemplo simples. Pô, uma matrícula para ler, para saber se ela está com alienação para algum banco, se está com penhor, alguma coisa. Se eu fazia isso fisicamente, né, visualmente, levava bastante tempo, né? Então, falando ainda no cenário de crédito, né? Eu, quando vou estruturar uma operação, que seja para um produtor rural, para uma indústria, né? Para uma revenda, para uma empresa do varejo, a gente recebe lá um monte de documento. Hoje a IA me ajuda demais a, pelo menos, já fazer uma leitura rápida e aí eu tenho que saber o que eu estou buscando também naqueles documentos, seja as demonstrações financeiras e tal, até para eu depois ter o olhar mais detalhado, que é o olhar humano, né? Sim. Então, assim, hoje eu uso o IA para tudo praticamente que eu vou fazer. É uma forma de acelerar o meu desempenho, né?
A gente não pode ficar preguiçoso a ponto, né? É bom ser preguiçoso para usar a IA, mas não pode ficar preguiçoso a ponto de achar que ela vai fazer tudo e você não vai fazer mais nada, porque aí é o grande problema da IA, né? Aí ela realmente ela vai tomar o meu trabalho daqui a pouco, o meu lugar, né? Então, assim, eu uso para tudo, para construir. Ah, vou fazer uma apresentação hoje, vou fazer uma palestra. Cara, eu uso a IA, né? Desenvolver um sistema que não tem uma solução no mercado, eu uso a IA. Fazer uma análise de crédito com um monte de documento, tem lá 20, 30, 50 documentos com 10 folhas, 20 páginas, 30 páginas. Então, eu tenho usado bastante. Eu e a equipe nossa lá, né, nós somos, tem mais pessoas que eu, falando da Gil, tem o Ícaro que trabalha comigo, então a gente está se especializando em utilizar, né, a IA para nos ajudar no dia a dia. É como se tivéssemos um monte de gente, nós somos em 3, né, mas é como se nós tivéssemos 10 pessoas trabalhando, né, porque a IA ela consegue acelerar essas análises, essas leituras nossas. Lógico que depois tem que ter um olhar humano ali, né, a nossa visão mais analítica e da experiência de fato do que está acontecendo, né? Às vezes a gente até contesta a IA, fala, pô, isso aqui que você trouxe não está certo. Sim. Aí ela é verdade, você está certo, né? Então, tem que usar. Ela erra também, né? Ela erra bastante. Mas que legal, eu fico feliz de saber. Jean, muito obrigado. Obrigado pela tua disponibilidade e tempo aí para explicar para a gente aí sobre análise de crédito. Eu espero aí que todos tenham gostado e aí curta, compartilha aí o nosso episódio aí. Sempre vamos estar aqui no PVA Conecta buscando trazer profissionais, né, que têm experiência real, né, no mercado para contribuir aí com o crescimento de todos. Jean, muito obrigado. Obrigado Até a você próxima. pelo convite, né? Por liberar o espaço aqui para a gente falar, né? Bastante, né? Obrigado a quem nos assistiu, né? Até esse momento, né? E é sempre bom compartilhar, né? Falei que eu gosto muito disso. Obrigado. Maravilha. Boa noite. Isso aí, senhor Garcia. Tchau. Tchau. Encerramos o 4º episódio. Tchau, obrigado.